Beleza, tá gravando. Agora é contigo, você que faz a magia, a ideia é sua. Vamos lá. Vamos? Bora? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do CMEDcast, com foco total em corrida de rua. E hoje não podia ser diferente, eu trouxe um convidado muito especial. Meu grande amigo Renan Puccini, o cara que fez isso aqui acontecer e que de um tempo para cá virou corredor, e a gente vai bater um papo muito legal para ele contar um pouquinho da história dele e a gente desmistificar um pouquinho também a corrida de rua. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui contigo, fazer parte do primeiro CMEDcast, corrida de rua. E quem diria que eu falaria sobre corrida? Pois é, há 2 anos atrás, conversando com o Renan, um pouquinho da minha história, de quem já corre há 25 anos, ele me falou uma frase que bateu forte. Ele falou para mim que elefante não corre, ou rinoceronte não corre, foi alguma coisa nisso. E hoje, eu acho que ele está pagando com a língua. E pagando forte, hein? Porque é um esporte que eu nunca pensei em anos em praticar, porque como você já conhece bem meu histórico, eu sou, infelizmente a obesidade não tem cura, então eu posso falar, eu sou um obeso, um ex-obeso, graças ao Dr. Daniel Acemed. Eu passei por todo tipo, desde os 12 anos, tentando emagrecer. Então essa frase era justamente para justificar o quê? Pô, meu negócio é força, correr não é comigo. Mas se for para pensar, é o quê? De certa forma até um trauma, né? É aquela criança que sempre na educação física, cara, ou era o goleiro ou era o goleiro, né? Porque não tinha como jogar. E hoje minha vida mudou por completo, né? Hoje praticando corrida, a gente fez aí última vez 10K correndo com o doutor, aí convidar o pessoal que é independente de qualquer coisa, né, para saúde, e vai estar com a gente pela primeira vez 10 quilômetros. O objetivo é dentro dos próximos 2 meses, isso que a gente começou a correr aqui, fazem 2? Fazem 2 meses. Eu sou meio maluco, então eu quero ver se até aí o meio do ano a gente, nos próximos 2 mais ou menos, fazer uma meia maratona, porque eu me sinto muito bem. E achei um esporte que trabalha muito a cabeça, trabalha muito a nossa mente. É diferente, Ele é muito prazeroso. E eu não tinha nem ideia. Aliás, eu era o cara que virava, torce o nariz, vou ser bem sincero. Eu falei, ixi, correr, imagina, isso não é pra mim, eu não gosto. Imagina, esses caras são loucos. E a galera correndo de manhã cedo. Nossa, eu falava, não. O de manhã cedo nunca foi um problema pra mim. Eu gosto de acordar cedo. Mas eu tenho problema. Eu achava bizarro, vai ficar correndo. Cara, hoje, bom, você sabe, melhor que ninguém. A corrida, ela apaixona, Você fez quantas meia maratona? Quase 30. Meia maratona foram quase 30 ou já 30. Foram 3 ciclos de maratona, sendo que em 2 eu me machuquei no finalzinho, 1 eu completei. Aí já são 25 anos correndo. Eu acho que se a gente colocar na ponta do lápis aí, eu já devo ter corrido do Oiapoque ao Chuí. E sempre assim, a corrida, ela passa por muita coisa na nossa vida. E comigo não foi diferente. Eu me lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, a corrida estava presente. Então, por exemplo, quando eu perdi meu pai, a corrida ela veio como uma fonte de esquecer um pouquinho aquilo que estava acontecendo. Durante muitos meses eu corri chorando, mas me tornei uma pessoa muito mais forte por conta disso também. E a corrida traz isso. A corrida, muitas das vezes, ela desafia a gente, porque... E não estou falando no desafio físico, eu estou falando no desafio mental. E a gente viu isso no final de semana passada. Eu gosto sempre de trazer as histórias aqui, né? No final de semana passada, no domingo, o Renan fez os primeiros 10 quilômetros e a esposa dele, também a Carol, fez os primeiros 10 quilômetros. Sim. E o mais engraçado é que
o Renan tinha certeza que ia conseguir, porque eu conheço, a gente já treina junto há muito tempo. E a Carol, se eu tivesse dito para ela, antes de sair de casa, que ela ia correr 10 km, ela não faria. Não. E aí a gente foi correr no Parque Vila Lobos, e a volta tem 3,5 km. Isso. E nesse percurso ali a gente foi conversando, batendo papo, a gente fez um intervalado, e quando ela percebeu, ela falou assim, caramba, já se foram 7. Eu falei assim, a gente vai dar mais uma voltinha, vamos correr mais um pouco. Ela correu 10,5. E num ritmo prazeroso, né, Dani? Eu acho que isso que é a magia da corrida, né? A corrida, ela trouxe também uma outra visão para mim, que era essa coisa, a corrida ela parece, né, explanando aqui uma opinião que eu tinha, mais uma vez, outra coisa que me fez mudar de opinião, que é uma coisa solitária. E pode ser, ela pode ser, você realmente pode sair, que nem você teve o caso que você acabou de relatar do seu pai, que foi um momento seu, que a corrida te ajudou muito. Mas ela pode ser algo também em equipe, ou algo em dupla, ou em trio, como fomos agora, onde um vai apoiando o outro e sem a cobrança de um pace, né? Que a gente fala muito em pace. Cara, assim, o que eu menos hoje me importa com o pace, o que eu mais me importa é estar ali trabalhando a minha mente, cuidando da minha saúde, fazendo um esporte ao ar livre, um esporte que vem crescendo e cresceu muito, e a gente viu, né, no pleno feriado, o parque lotado, e aí o ambiente faz também você ter te leva para outro nível. Eu acho que se você corre 1 quilômetro na esteira, se você for para um parque onde tem uma galera ali fazendo esporte, você vai correr 1,5 pelo menos, é garantido, só pelo ambiente. Então também tem essa coisa de você, isso me traz também quando eu andava de bicicleta. E a primeira vez que eu andei de bicicleta, até dando aí também as honras, né? Foi o Marco, um grande amigo que me levou para andar de bicicleta. E aí eu falei, cara, eu não consigo, e também já tá acima do peso sempre, né? Você me conheceu com 122, 23, antes de eu fazer o tratamento contigo, que eu fui para 100 e agora eu tô com 90. E aí o Marco também me conheceu sempre variando de peso. E aí ele começou a andar de bicicleta, e aí tinha essa galera que andava junto. E a primeira vez que eu fui andar, cara, eu não conseguia andar, sei lá, acho que não chegou a 1 quilômetro de bicicleta. Olha só. Né? E daí a evolução foi indo rápido e o pessoal te ajudando. Falava, se você não consegue subir, pode descer, empurra, a gente vai estar te esperando, a gente vai junto, alguns desciam e faziam isso, que é o que você fez comigo. Né? Isso me trouxe muito essa questão de, não, vamos no seu tempo, quer parar, quer andar um pouco, só não vamos parar, vamos aos poucos, vai no seu ritmo. E aí veio a evolução, aí vem essa questão de você fazer 1, 2, 3, aí fez 3, você fica muito feliz, faz 5, aí fomos para a primeira prova, 7,5, que foi uma superação absurda. Nossa, no final fiquei extremamente cansado, nossa, esgotado, mas com uma sensação de felicidade única, né? E aí a gente foi para outra prova de 8, essa já foi muito mais tranquila. Agora a gente vai fazer uma de 10 e é o que eu falei, daqui 2 meses a gente faz uma de 21 e no final do ano esperamos fazer de 42, aí o Dani vai ter que... aí eu vou ter que começar a treinar pesada. Agora eu vou aproveitar que o Renan, durante muitos e muitos anos, ele teve dentro do mercado financeiro. Então, não só do mercado financeiro, mas da indústria também. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história. E se você consegue hoje fazer um paralelo, e você também como coach, como pessoa que trabalha muito a mente das pessoas, como é que a corrida pode se relacionar com esse mundo? Bom, um overview rápido, né? Há muito tempo, foram 10 anos na indústria, sou muito grato. A indústria metalúrgica Frum, foi uma escola absurda. Depois mercado financeiro, junto aos FDICs, nessa parte de quando estourou, né? Então a gente passou aí pelo Multiplica, que hoje é um dos maiores, um grande prazer ter passado por lá, ter feito o rebrand, ter estado com eles. Depois o pessoal da IOX, e daí já estava nessa parte, já era minha empresa fazendo a consultoria. E assim, em paralelo da corrida e do mercado
financeiro, do mercado de trabalho. Acho que o mercado de alta performance. Acho que a gente pode chamar de mercado de alta performance. Que a gente até pode fazer um parênteses aqui, que hoje os grandes empresários de todos os ramos, eles estão investindo muito nisso, né? Investindo nas provas, nas corridas, no triatlon, estão investindo na saúde, muito por conta de trazer a percepção da alta performance que ele já tem dentro da sua carreira para a sua saúde. Eu acho que quando você não consegue dissociar uma coisa da outra, você não consegue ser alta performance no trabalho e não ser alta performance na sua vida. Eu concordo plenamente, até porque eu já fui baixa performance também, né? E quando eu falo baixa performance, não era que eu performava intencionalmente de forma baixa, mas era porque eu não conhecia o potencial, acho que eu tinha, e autoconhecimento, que acontece com muita gente. Então você acaba performando abaixo do que você pode, porque afinal todos nós podemos, o corpo humano, graças a Deus, foi criado de uma forma absurda e a gente pode muita coisa. E o paralelo que eu trago é justamente essa questão do mental, que vai ser vamos dizer assim, que é o seu centro de controle, vamos dizer assim, né? É ali que todas as coisas vão acontecer. E o mercado exige muito. E o mercado seria os seus primeiros quilômetros ali. Você começa a andar para depois correr, e depois correr controlando o tempo, e depois bater recordes, vamos dizer dessa forma? Sim. Então o que acontece? Você entrou no mercado de trabalho, daí você começou a querer um novo cargo, aí é o ritmo que você vai começando a ter. De repente você tem que intensificar esse ritmo e você acha que você não vai conseguir. Aí traçando para quem corre é o que mais acontece. Só que aí você vê que você consegue. Então, se você for seguir nessa linha de raciocínio, e só quem corre vai entender o que a gente está falando, né? Que é superar a barreira, comecei num pace baixo, né? Num tempo, aí achei que não ia consegui, achava uma quilometragem absurda, hoje já corro tranquilo. É o que acontece na nossa vida. Você entra no mercado, começa ali a dar os seus primeiros passos, aí começam aquelas interferências do você não vai conseguir, não é para você, e aí vem até coisas que são mais complicadas, que são o não é para você, é muito grave, né? Mas é aquela informação que vem na sua cabeça quando você está correndo. Outra coisa são as suas crenças também, né? Exato. E as crenças, veja bem, a gente não está falando de religião alguma, a gente está falando de tudo que você passou, desde que você nasceu até o dia de hoje. Crença no sentido de o que você acredita, né? Exatamente. Que você, na verdade, o que às vezes te programaram ou te falaram que era uma verdade absoluta e que muitas vezes é só uma coisa que você acredita e que não é bem isso. Você pode traçar um novo caminho, né? Então é aquela coisa do você, olha de onde você veio, né? Ou onde você acha que você vai chegar com isso. E são todas interferências. E quando a gente está correndo, o que nossa mente faz com a gente? E aí você vai falar da parte médica e fisiológica e tudo mais, mas ele manda separar muitas vezes. Se a gente for pensar na mente, quando você começa a fazer qualquer atividade física ou qualquer exercício físico novo, e aí depois eu vou explicar por que eu falei exercício e não atividade física, a mente ela vai falar assim, cara, para que você está fazendo isso? É muito mais gostoso você ficar sentado no sofá, comendo um chocolate, fazendo alguma coisa, mas para quê? Você está me dando energia, o corpo é o cara mais malandro que existe. Cara, agora eu lembrei do mercado de trabalho que você estava falando do paralelo, e para talvez fechar, não sei se eu respondi ou não, mas é aquele seu amigo que te chama pro happy hour, é aquele seu amigo que fala, vou ficar até mais tarde, ou cara, por que você está fazendo isso, o chefe não está aqui. Basicamente aquela interferência, que é a mesma coisa que acontece na sua mente na hora que você está correndo. E aí a minha prima, Fabiola, nutricionista, excelente por sinal, Fabiola Ed, ela sempre fala que a gente tem uns macaquinhos na nossa cabeça que ficam ali agitados e vai ter sempre um que vai falar assim, para de fazer isso, vai descansar, vai fazer... Cara, o exercício é isso. O exercício é você brigando diariamente durante todo o processo com a sua mente para você vencer. Sim. Agora, quem supera, colhe os frutos. Sim. Colhe os frutos logo quando acaba, porque você vai estar super endorfinado, você vai estar com todos os seus neurotransmissores nas alturas, e aí isso traz todos os benefícios.
saúde física, saúde mental, enfim, tudo o que a gente busca com o exercício, né? Dani, eu lembro que eu era um cara da noite, né? Esse cara você não conheceu. Eu estou falando de um cara de, sei lá, acho que 8 anos atrás, principalmente. Não principalmente eu falo quando eu tinha meus 20, hoje eu tô com 40. Mas era o cara 100% da noite, né? Então era o cara que virava a noite, né? E putz, me acabava no álcool e tudo mais. Então também vem daquela coisa que eu falei da performance, né? Cara, não dá pra você comparar. É assim, eu vou, talvez quem veja esse vídeo e tem uma vida que não é parecida com a nossa, até acho, e não tô falando que tá certo ou que tá errado, eu tô falando que funciona pra mim. Na verdade são momentos de vida, né? E exatamente, que foi ótimo também, que foi o que me trouxe até aqui agora. Mas hoje, poder acordar cedo, me alimentar bem, não que eu não beba, e posso beber e tudo mais, mas não é mais não é desproporcional. E o quanto isso me faz tá rápido, tá atento, a memória funcionar de forma absurda e que você só vê quando você vê o outro lado, vamos dizer assim, vou brincar aqui para quem gosta de Star Wars, o outro lado da força. Exato. Né? Então é aquela coisa de você falar, cara, eu não lembrava das coisas quando há 8 anos atrás, assim. Inclusive tinha aqueles brancos de você ter bebido demais e, putz, não lembrar de nada mesmo, literalmente, acordar passando hiper mal. Coisa que não acontece há anos, né? E como dá prazer, né? Hoje a dificuldade às vezes é de acordar tarde. Exatamente. E de ficar sem exercício também. Nossa, ficar sem exercício. Mas como eu sempre falo, descanso também é treino. Descanso é treino. Então, por vezes a gente precisa, bom, estou muito cansado, vou descansar hoje. Sim. Porque tem um detalhe muito interessante, que aí a gente, por vezes a gente não entende isso, né? Não é no momento do exercício de fato, seja musculação, seja corrida, que você está criando músculo, que você está melhorando performance. Isso você está criando calo, criando caixa. Mas é no descanso que acontece a hipertrofia, é no descanso que acontece toda a parte de reparação de tecido e ganho de performance. Isso eu aprendi com você, inclusive, principalmente a questão do sono. O sono é fundamental. E olha que engraçado, quando a gente está na escola, e eu falo, na faculdade de medicina acontece muito isso. A gente vira a noite na véspera da prova estudando. Mas você não está estudando, você está decorando. Porque o aprendizado de fato ele só acontece no sono. Você precisa do sono de qualidade para conseguir aprender um gestual motor novo, para aprender uma matéria que você acabou de ler, de fixar conhecimento. Aí eu volto para o corpo, para a hipertrofia e para toda a reparação tecidual. No sono, o que acontece? Você, durante o dia, a gente vai abrindo várias gavetas no cérebro para pegar informação. A gente não fecha essas gavetas. Como que a gente fecha? No sono. Então, o sono, para quem quer performar bem, é fundamental. E tem estudo sobre isso. Nas Olimpíadas que o Phelps ganhou aquele caminhão de medalhas, a diferença dele para o último colocado na final foram milésimos de segundo. E o que fez a diferença de um para o outro? Talento? Genético? Pode ser. Mas o Phelps era um cara que dormia muito bem. Então, o que a ciência mostrou é quem dorme melhor, performa melhor. E não só física, mental também acontece isso. Eu tenho, né, o smartwatch e não sabia usar, né? Quem me mostrou isso foi você. De olhar, eu não dormia com o relógio. Hoje eu durmo diariamente, é raro quando eu não durmo, e justamente para entender o meu sono, né? E aí você vai começando a criar consciência, né? Exatamente. Do quanto eu durmo, e inclusive para saber quanto que faz sentido eu dormir e quanto hoje eu sei que eu durmo 6 horas e meia, 7 horas e meia, eu acho que eu tô super bem. 8 horas legal, passou das 8 eu já me sinto cansado, mesmo dormindo muito. Aí depois você pode até me falar por quê. E se eu durmo menos 6 horas, eu me sinto muito mal. Realmente eu me sinto cansado, a ponto de pensar em parar no meio do dia, tirar um cochilo, porque eu me sinto muito mal. Mas é o ritmo que eu criei na minha vida, né? Exatamente. De acordar 5 horas da manhã e dormir entre 9 e meia, 10 horas. Pô, hoje, cara, você quer me matar, é me chamar pra sair à noite, porque
a hora que começa aquele negócio 11 horas, meia-noite, eu começo a abrir a boca, eu me sinto mal, porque parece que eu tô forçando algo e é natural. E você é um cara também, eu sei, mas queria que você trouxesse pro pessoal. Para quem não sabe, o Renan é o cara dos reviews. Então é um cara que quando gosta de alguma coisa e a corrida já entrou no consciente, no inconsciente dele, ele começa a procurar, pesquisar e entender. Queria que você falasse para o pessoal um pouquinho de tênis, que eu sei que hoje você é um cara que pesquisa muito sobre tênis. Cara, pesquisa. O que você consegue hoje trazer para nossa audiência? O que você está pesquisando? O que você já leu sobre os tênis? Dani, o que, assim, eu sou um atleta amadorzaço, extremamente esforçado e que fica vendo review, fica lendo e fica assistindo vídeo, vendo tudo que você pensar hoje de corrida, isso é um fato. E o que eu vi dos tênis é que sim, eles são um fator que vão colaborar com você, mas não são o que vai fazer com que você corra e vire um maratonista. Eu tenho a pisada pronada e meu pé é o pé chato. O pé chato. Né? Pé plano. Então, pé plano, na linguagem certa. Então, cara, o que eu fiz? Eu realmente comprei um tênis, que faz sentido para esse tipo de pisada e também pensando no meu peso. Então, o que eu vou trazer? Eu não vou trazer marca nem falar muito sobre isso, mas o que eu acho? Você tem que comprar um tênis que caiba no seu bolso e que faça sentido com o seu peso e com o seu tipo de pisada. Exatamente. Né? Porque além do você melhorar com o tênis, mas você tem que estar bem fisicamente para isso. Então, o meu tênis, eu busquei um tênis que fosse conforto, não performance. Porque aí se eu coloco um de performance, aí nos reviews eu fui ver e conversando contigo, que eu poderia ter uma lesão muito forte também, porque mais impacto, as placas, elas te ajudam muito, mas você tem que ser uma pessoa leve de performance. Eu não tenho ainda esse ritmo, né? Só um detalhe, tênis de placa não é para todo mundo. Então, tênis de placa é para quem está performando muito bem. Então, corredor iniciante, corredor que já tem experiência, mas está voltando, não usa placa. Você vai se machucar. Então, é esse tipo de coisa que eu comecei a observar. É legal, é importante, mas assim, primeira coisa que você tem que entender é o seu corpo. Então, 90 quilos. Cara, eu não sou leve, eu tô 1,75 m, né? Tudo bem, tem a massa, índice de massa corporal e tudo mais, mas eu sou pesado. Então o que eu preciso? Um tênis de conforto e que seja bom para minha pisada, para não ter um problema maior. Isso que vai me fazer conseguir correr 10, 20, 21 km em breve? Não vai ser o tênis, vai ser meu condicionamento físico e como eu tô cuidando da minha saúde. Porque na minha concepção, né? E, vou ser obrigado a rasgar a seda para você. No sentido de, cara, com 120 quilos, assim, a chance de uma lesão era absurda e eu não conseguiria correr como hoje eu corro. Aliás, eu nem sabia o que era correr, eu não tinha esse prazer. Perder o peso fez com que eu tivesse um prazer que eu nunca imaginei na minha vida, inclusive em outros esportes, jogando tênis, futevôlei, fazendo outras coisas. Cara, chegar rápido, eu não sabia o que era isso, cara. E assim, eu desejo do fundo do meu coração que outras pessoas que estão nos escutando, ou que se você conhecer alguém que tem o problema da obesidade, queira perder peso, eu mais que recomendo a CEMED e o doutor, porque isso virou meu jogo, isso fez com completa diferença. E é o que eu falei, o tênis ele ajuda, sua roupa vai ajudar, uma meia de compressão ajuda. Como eu falei, sou rave review, então tudo que me ajuda eu vou lá e faço. Então uma alimentação correta, uma suplementação correta e tudo mais. Mas o principal é você estar bem e entender o que você tem que fazer para começar. Foi isso que eu busquei no começo e é aquela coisa, agora a gente tem mais um desafio, né? Que eu vou dobrando a meta junto contigo. Exatamente. Então, eu agora quero chegar em 85, porque eu acho que esse é o peso que eu vou conseguir performar bem para os 21. Performar, que eu quero dizer, não é performance de pegar pódio. A performance é de começar bem e terminar bem. Sem se machucar, com saúde. Sem lesão, fazendo coisas que fazem bem para mim. Afinal, a gente não ganha dinheiro com isso. A gente tem uma família. A ideia é
estar melhor para a nossa família, estar melhor para o nosso trabalho, estar disposto para isso. Pelo menos essa é a minha concepção. Muito legal. E assim, continuando nessa linha, eu também quero agradecer ao Renan, porque ele foi um cara que me trouxe de volta para a minha vida que eu sempre tive. Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou do esporte, sempre fui do esporte. E nessa chegada aqui em São Paulo, a gente acaba que eu cheguei há 3 anos em São Paulo, a gente fica meio que perdido, não sabe por onde caminhar, o que tem que fazer. E a gente, hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente é o cara do esporte, a gente pratica muita coisa. E como vocês também sabem, eu também sou fisioterapeuta, enfim, lá em 2006, 2005, eu fiz minha formação em Pilates. Eu queria que o Renan trouxesse a experiência que ele tem hoje com o Pilates que ele faz. E aí eu vou abrir um espaço aqui para falar especificamente do Nest, do Estúdio Nest. Assim, sem querer desmerecer nenhum outro, mas eles são um estúdio diferenciado. Cara, hoje eu não fazia ideia que eu tinha que fortalecer meus dedos dos pés. Que meu quadril era parte fundamental para minha corrida. Como eu falei, eu sou um iniciante nisso, né? Então, imaginava que o quê? Para correr eu precisava estar com as pernas fortes. E não é, cara. Tem uma série de conjuntos ali, glúteo forte. Cara, vamos ser realistas, quem é o homem, mesmo agora nessa geração, e aí é zero preconceito, mas é uma constatação. Eu tenho 40 anos que malhava glúteo. Pô, você não fala em malhar, né? Não malhava, nunca malhei na vida, apesar de sempre ter malhado, mesmo sendo obeso, eu treino eu sempre treinei, mas pô, nunca malhei, né? O negócio é malhar braço, peito, costas e olha lá. E com eles, né, eles têm a parte, depois eu quero fazer uma pergunta para você que agora eu aproveitar, vou tirar alguma coisa sua, mas você pegar um estúdio que te acompanha, que tem 3 alunos apenas por aula, que são fisioterapeutas, todos os professores, e que você vê toda vez ele pega o seu histórico, pega a sua necessidade e vai ali dentro dela, te ajudando, pegar dos 8 km para 10 km, meu corpo já é outro corpo, está muito mais preparado, e graças a eles, sem dúvida nenhuma, na verdade graças a eles, graças a você, graças a grandes profissionais, os profissionais sérios, quando você como eu, é um cara que gosta de fazer esportes ou que está entrando em modalidades novas, assim como eu também, que me aventuro a fazer um pouco de tudo hoje, mas acompanhado por grandes profissionais sérios, profissionais que olham no seu olho, entendem todo o seu perfil, todo o seu histórico e que aí pegam para te ajudar e executam, você tem uma melhora que é infinita, assim. Eu senti muito nessa última corrida nossa no parque, que quanto foi mais fácil, e eu nem fazia ideia que, o jeito que eu aperto a mão influencia. São coisas que os profissionais vão te passando, e você com a respiração, me ajudando com a sua experiência de, inúmeras, né, dezenas de meias maratonas, e maratona você também fez, né? Então, e aí, condicionamento, como você pisa, são os toques que eles vão te dando. Eu não tenho como agradecer, aliás, o meu agradecimento é diário, vocês sabem disso, mas é de grande importância estar com grandes profissionais, em grandes empresas. Eu falo empresas porque aqui é uma empresa, lá é outra empresa, assim como a gente diz, você falou sobre o coach, é como que nem o coach, né? O coach hoje é banalizado porque tem muita gente ruim que infelizmente acabou com a profissão no país, e é verdade. Nos Estados Unidos é um negócio em ascensão, que todo grande presidente de empresa, diretor, as grandes multinacionais hoje têm seus coaches, mas aqui infelizmente não existe porque a profissão pegou um ar muito ruim. Mas existem médicos muito ruins, existem estúdios de pilates muito ruins, existem grupos de corrida que devem ter professores muito ruins, mas a gente não pode generalizar, mas o que a gente tem que fazer é exaltar quem é bom. Exatamente. Então, o que eu posso garantir hoje, a Nest é muito boa, a CEMED é muito boa, são profissionais que te pegam, te analisam em 360, né? É o todo,
desse ponto até voltar ao mesmo ponto, mas em âmbito geral, e vamos tratar o que é necessário. Como você também pegou e tratou meu joelho e quebrou um baita de uma como é que chama? De uma não realidade, como é que eu posso dizer isso? Olha o termo me fugiu agora, que falavam que eu não posso correr porque meu joelho é ruim. Exato. Não pode correr porque vai desgastar suas articulações, suas cartilagens. Então, para mim agora é uma lenda isso. Isso na verdade a ciência já mostrou o contrário. A corrida de leve a moderada, ela estimula os condrócitos, ou seja, tá falando num português fácil, condrócito é a célula de cartilagem. O impacto, ele fortalece essas células e ele prolifera essas células, aumenta a quantidade e a qualidade delas. Então, eu não sei, não é tabu, me fugiu a palavra, mas é o que eu falei, eu tinha essa crença que seja, velho, como a gente falou agora há pouco. Esse medo, essa crença. Eu tinha, na verdade, a certeza que, se eu tenho um joelho ruim, eu não posso correr. Mas eu tinha absoluta certeza disso. E eu discutiria com qualquer um, como é que eu tenho o joelho e vou correr. E você, me mostrou através da medicina, através de estudo, de conhecimento, que não. É como você acabou de dar a aula aqui pro pessoal, de forma rápida, você me mostrou, não, cara, isso daí tem estudo, não é dessa forma, você pode, tem pessoas que não podem, você também me falou sobre isso, mas em grande maioria quem fala que não pode, pode sim. Exatamente. E deveria. Deveria, exatamente. E um ponto que é fundamental é todo mundo, qualquer pessoa, e aqui eu não estou falando de paciente, não estou falando de corredor ou não corredor, qualquer pessoa acima de 35 anos deve obrigatoriamente fazer algum exercício de força. E essa é uma outra crença que muitas das vezes passa. Quantas e quantas vezes a gente não escuta, e você hoje aqui no dia a dia aqui da CEMED, você não vê idosas que vêm aqui e falam que elas não podem caminhar, não podem fazer musculação e que o exercício para elas é hidroginástica. Cara, e assim, o que eu me espanto é que assim, não é eu diria que é mais do que a maioria, chegam falando, né, que realmente não podem mais. Tem pessoas, inclusive, que falam que estão condenadas, né, falando esse tipo de coisa. São palavras fortes. Exato, né? E que graças a Deus e a você aí, ao seu conhecimento, você consegue desconstruir isso de uma forma e com embasamento, né? Que é o mais importante, porque não é só de palavras, né? Papagaio fala, como diria minha avó, então, mas você mostra que sim dá para ter uma vida saudável, sim dá para parar de ter dor, sim dá para voltar a fazer esporte, sim você consegue voltar ao seu trabalho melhor do que você talvez saiu, com certeza melhor, né? Porque a pessoa já estava com dor, e isso eu acho incrível. Você sabe quanto me encanta. Eu tive aí o prazer de ver algumas pessoas aqui chegarem praticamente chorando e saírem rindo, né? Então isso é maravilhoso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que agora eu vou aproveitar esse espaço aqui que eu estou bem à vontade. Você falou da primeira formação fisioterapeuta, hoje médico, mas como é que foi essa transição? O que aconteceu nesse meio do caminho aí? Acho que eu nunca fiz essa pergunta. Eu vou, para eu chegar na sua resposta, eu vou contar a minha história. O meu desejo com 18 anos era fazer medicina, já era. Mas há uns bons anos atrás, e a gente não precisa falar quantos, passar no vestibular de medicina não era fácil. E aí eu não passei, mesmo estudando, me dedicando, eu não passei no primeiro ano, e eu dou graças a Deus porque isso aconteceu. Com 19 anos, eu fazendo um cursinho pré-vestibular, minha prima Flávia passou para a faculdade de fisioterapia, e a gente conversando, ela falou assim, cara, eu tô apaixonada pela fisioterapia, é um negócio fora do comum. Por que você não tenta? E eu já estava meio cansado do cursinho, eu falei assim, vou tentar. E entrei para a faculdade de fisioterapia no Rio, na faculdade Estácio de Sá, no segundo semestre de 2006. E foi amor à primeira vista. Eu me senti acolhido, incluído, me vi no processo de reabilitação e por conta dos grandes mestres que eu tive na época, que hoje são as maiores referências do país, talvez,
fiz minha faculdade de fisioterapia, me formei muito bem, graças a Deus, fiz a maioria dos cursos que tinha na época da área de reabilitação de dor crônica. Eu já trabalhava com dor crônica naquela época. E aí eu me formo, eu entrei em 2002, me formo em 2006, na faculdade de fisioterapia. E 2006, no final de 2006, meu tio Jaime, que é meu contador, o contábil Ed, ele teve a infelicidade de romper o tendão de Aquiles. E aí ele vira e fala para o médico dele que ele só entraria em cirurgia se eu pudesse estar ao lado dele. E aquilo foi o divisor de águas para mim. Porque quando eu entrei na cirurgia do meu tio, eu saí da cirurgia falando para ele: você mudou minha vida. Eu quero fazer isso, eu quero ser cirurgião, eu quero ser cirurgião ortopédico. E aí, em 2006, na metade, eu já começo a estudar e eu passo no meu primeiro vestibular, depois de formado, em 2007. E aí, eu já tinha uma empresa de fisioterapia, eu já tinha uma clínica de fisioterapia no Rio. E aí, de 2007 até 2010, eu fiquei naquela de vai, não vai, eu sou empresário, eu sou estudante, o que eu estou fazendo. E a partir de 2010 foi onde eu entrei de fato, de cabeça, veio para a faculdade de medicina. E aí toda a história se desenrolou. Então, eu me formo na fisioterapia em 2006. 10 anos depois, eu me formo como médico, em 2016. E com a bagagem enorme de quem viveu a fisioterapia, de quem viveu a reabilitação. Nesse meio tempo, eu fui fisioterapeuta da seleção carioca de basquete, eu fui fisioterapeuta de diversos atletas e lutadores de jiu-jitsu e MMA, reabilitei muita gente, e essa bagagem que eu trago hoje. Que legal, vai de história. E aí, nessa brincadeira, esse ano fazem 20 anos cuidando de paciente. 20 anos cuidando de paciente com dor crônica, 20 anos cuidando de paciente que praticam o esporte, e devolvendo a qualidade de vida. Aí me formo em 2006, já entro para a medicina do esporte, na ortopedia. A dor crônica ela veio como uma consequência dentro ainda da residência. Eu tive a oportunidade e a sorte de ter um preceptor que era médico da dor. Então, dentro da residência de ortopedia, eu já entendia isso. E com a experiência, a gente consegue linkar tudo. Trazer um olhar, como você diz, um olhar 360, um olhar integral, entender que o paciente é uma unidade e que eu brinco com os pacientes aqui no dia a dia, que na faculdade a gente separa tudo para estudar e não tem uma santa alma que ensine a gente a juntar tudo. E isso é a experiência, é o dia a dia, é o olho no olho, é a empatia que faz isso com a gente. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou um médico muito mais completo. Eu sou um médico, não sou melhor nem pior do que qualquer um outro. Eu sou um médico diferente. Sou um médico que olha no olho, que se tiver que chorar junto na consulta eu vou chorar, se tiver que rir junto a gente vai rir. E é o médico que pega pela mão e fala assim: vamos junto que a gente vai chegar no objetivo, como a gente chegou com você. E a gente brinca que a gente tem um quadro que é o Correndo com o Seu Doutor, que é o que eu faço com você, que é o que eu faço com a Carol, que é o que a gente vai fazer com o Vini da BB Run, e é o que a gente vai fazer com quem quiser, com quem estiver disposto a investir na sua saúde, com quem estiver disposto a fazer alguma coisa diferente. Então, esse é um pouquinho da minha história, é um pouquinho de como eu saí da fisioterapia, cheguei até a medicina, e é o que eu entrego para os meus pacientes no dia a dia. É um cuidado humanizado, é um cuidado com atenção, é o toque, é o olho no olho e a ciência. E aí, quando a ciência se encontra com a empatia, com a humanidade, é o que a gente propõe aqui dentro da CEMED. É um tratamento um pouquinho diferente, é um tratamento com tempo para cuidar de fato. Eu não sei de tudo, e eu falo com meus pacientes, o que eu não sei eu vou buscar. Sim. E aí, e agora na corrida? Quais são os próximos desafios depois disso tudo? Na corrida a gente já tem aí, eu já estou inscrito em 2 meia maratonas. Olha. Então eu estou inscrito na meia maratona do Rio e na SP City. E aí dentro
esse projeto de corrida, eu quero também abrir mais um espaço aqui para falar do Luizinho, do Luiz Lins. Foi o cara que, quando eu estava lá no começo, foi o cara que pegou na minha mão e falou assim, vamos junto. É meu treinador de corrida há mais de 10 anos. É o cara que entende muito sobre corrida. É um cara que tem um coração do tamanho dele. É o cara que, quando ele corre comigo, ele abre mão do pace dele, da performance dele para correr a minha corrida. Isso na corrida que a gente chama de pacer. É o que eu estou fazendo com você, é o que eu estou fazendo com a Carol. Na verdade, é uma retribuição a tudo que já fizeram por mim. E o Luizinho faz isso. É um cara que me fez de um sedentário a correr uma maratona em 9 meses. Tudo bem que eu já tinha um background enorme de corridas. Já tinha corrido para mais de 15, 20 meia maratonas, mas eu estava parado. E é o cara que hoje me faz correr novamente, me faz correr bem. É o cara que faz a minha planilha. Ele está no Rio, eu estou em São Paulo. Mas é o cara que sempre que tem oportunidade, ele está junto. Ele está distante, mas ele está junto no dia a dia, na preparação. E é o cara que hoje, se eu tiver que indicar alguém, que me perdoe os outros, que eu não conheço ainda, mas é o cara que fez a diferença na minha vida. E se eu posso fazer a diferença na vida de qualquer pessoa dentro desse projeto Correndo com o Doutor, é muito por conta dele também. Cara, eu falei, a importância de estar junto. Você chama de pacer, eu chamo de parceiro. Na verdade é isso. É 100% isso. É o cara que vai te pegar pela mão e vai falar assim, vamos junto. Que vai fazer você ter prazer, né? Exatamente. Prazer na corrida ali, vai fazer você ter um momento prazeroso num momento de extremo desconforto, né? É o prazer no desconforto. Acho que a corrida é muito isso, né? Acho que a corrida, pelo menos pra gente que está começando, depois eu acredito que fique muito mais prazer do que desconforto. Pelo menos isso que eu já sinto mesmo sendo corredor há 3 meses, 2 meses, nem isso, né? Acho que por aí. Mas sendo corredor, eu estou sendo audacioso, hein? Mas vendo o pseudo corredor, uma pessoa que está gostando muito de correr, pensar que realmente, como a gente começou a conversa, que eu não tinha a menor perspectiva, ainda era meio preconceituosão, assim, de o que essa galera fica correndo aí. E agora o prazer de estar fazendo isso, sentir falta. E como eu falei, é o pacer não, pra mim é o parceirão, é o cara que tá lá com você. E você sempre fala do Luizinho, né? Do Luizinho. Então, acho que todo mundo tem um Luizinho na vida, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Né? Então isso vale demais, vale muito. E para os corredores, qual a importância de estar com um bom médico? É fundamental. Eu acho que para quem está começando, para quem está no início de uma temporada, para quem quer recomeçar, a avaliação médica é você correr com segurança. Dentro da medicina esportiva, a gente tem uma avaliação que a gente chama de avaliação pré-participação esportiva, onde a gente vai trazer a segurança para o nosso corredor, para o nosso atleta, poder performar da melhor forma possível. Isso é só para corredor ou não? Para qualquer esporte. Então, qualquer praticante de exercício físico, e eu falei que lá atrás eu ia dizer a diferença do exercício físico para a atividade física. Atividade física é qualquer coisa que faz você gastar energia. Então, você varrer uma casa é uma atividade física, mas não é um exercício físico. Você sentar e levantar na cadeira é uma atividade física. Para o idoso pode virar um exercício, mas não é. Por que eu estou dizendo isso? Qualquer coisa que gasta caloria é considerada uma atividade física. Mas o exercício físico existe normas, regras, existe um protocolo por trás daquilo. Então você vai jogar um futevôlei, vai jogar um futebol, vai fazer uma yoga, vai correr, existem regras e normas que balizam aquele esporte. Então isso é o exercício, diferente da atividade física. Então, para qualquer pessoa que deseja fazer um exercício, o ideal é passar por uma avaliação pré-participação, porque existem algumas condições cardiológicas e ortopédicas que contraindicam o exercício. Então você pega, por exemplo, um paciente com uma hérnia de disco aguda, sintomática, com perda de força, esse paciente talvez a corrida não seja indicada para ele. Ô Denis, falando nisso, é uma coisa que eu sempre escuto também, que aí eu vou na linha isso eu nunca te perguntei, isso que agora você falou, é uma curiosidade minha.
cara que tem hérnia, a pessoa que tem hérnia, é uma pessoa que, pelo menos antigamente, era condenado. Como eu vou falar bem esse termo mais uma vez. Eu lembro que, nossa, eu tenho hérnia, praticamente era o cara que tinha hérnia falava que não podia fazer mais nada, né? Eu tenho alguns amigos que praticam outros esportes, mas até na linha do corredor mesmo. O que você fala para esse cara que tem hérnia? Então eu vou trazer estatística. Tá. E aí, pela estatística, a gente consegue entender se essa fala é real ou se não é. A estatística mostra que 8 a cada 10 pessoas, ou seja, 80% das pessoas em todo o mundo têm hernia de disco. Porém, nem todas são sintomáticas. Então, hernia de disco não condena ninguém a nada. Isso não faz ideia disso. A não ser que tenham sintomas neurológicos presentes, como formigamento constante em membros, diminuição ou perda de força, incontinência urinária ou fecal. Esse paciente não deve fazer nesse momento não deve fazer exercício. Muito pelo contrário, ele precisa de uma cirurgia. Agora, toda pessoa com dor crônica, com dor de coluna crônica, seja por hérnia, seja por artrose, obrigatoriamente tem que fazer exercício. Exercício de força, exercício de fortalecimento, fortalecer o core, ativar a musculatura de abdômen, os músculos profundos da coluna. Então, é lenda. Quem tem hérnia deve fazer exercício, não condena ninguém. Era esse o termo, lenda, que estava falando do joelho. É uma lenda. Não condena ninguém. Por exemplo, você está falando com uma pessoa que tem hérnia lá. E nem por isso eu deixo de fazer exercício. Muito pelo contrário, eu fortaleço a minha coluna, eu fortaleço os meus músculos, porque músculo forte protege a articulação. Músculo forte te dá saúde e te dá longevidade. Ao contrário do que se falava antigamente, que se você tem dor, deita em cima da cama e espera a dor passar. Isso aí é uma das maiores atrocidades que a gente pode falar hoje. Quem tem dor crônica, obrigatoriamente tem que fazer exercício físico, seja de força, de flexibilidade, de mobilidade, tem que treinar. Seja pilates, musculação, treino funcional, yoga, não sei. Faça o que te dá prazer. Se na hora te dá prazer, me pergunta que eu vou te dizer o que você tem que fazer. A corrida, ela também me traz prazer, e aí compartilhando com quem está assistindo esse vídeo, porque ela envolve basicamente várias modalidades ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque você tem que fazer um alongamento, que a gente estava falando do yoga. A gente tem que fazer um condicionamento, que aí a gente pega um funcional ali que está um bom condicionamento. Aí a gente tem que fazer o fortalecimento, que muitas vezes a gente faz com a isometria também no Pilates. Então, a corrida, ela me traz várias modalidades numa mesma, e o mais legal é que ela é democrática, né? Porque, cara, para correr, você não... Aliás, né, você me falou do corredor lá do Rio, né? Corria até sem calçado, então nem o calçado você precisa. Não que a gente recomende isso, até porque eu acho insano, mas, cara, é algo que, correr na rua, né? Correr num parque, não custa nada e te entrega tudo. Exatamente. Entrega saúde física, saúde mental, saúde emocional, que eu acho que é o que a gente precisa hoje. Quando a gente fala hoje num mundo tão louco que que a gente está vivendo, é a gente largar um pouquinho aí os telefones, ter um momento seu com você mesmo, seu com um amigo, seu com a sua esposa, seu parceiro com a sua parceira, seja com quem for. Eu acho que fortalece laços, fortalece a sua saúde, você fica mais forte fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Eu acho que esse é o ponto principal que a corrida traz pra gente. A corrida faz muito bem. O que da corrida faz mal? Agora eu quero te pegar nessa. O que faz mal na corrida? Os excessos. Eu acho que tudo em excesso faz mal. Então, até água, né? Até água, exatamente. E se a gente trouxer para a corrida, por exemplo, você correr e não fortalecer, vai fazer mal, vai te machucar. Você correr
todos os dias, distâncias longas e sempre fazer o mesmo treino também pode fazer mal. Então você pode correr todo dia, mas um dia você vai fazer um treino de tiro. No outro dia você vai fazer um treino regenerativo. No outro dia você vai fazer um treino longo. Então você vai criar estímulos diferentes e vai trabalhar agrupamentos diferentes. Então isso também traz muito. Então lembra, excesso e repetição sem um acompanhamento adequado pode te fazer mal. Eu achava que a repetição não tinha nem ideia. A repetição sem critério, ela também vai fazer mal para você. O excesso, beleza, você já estava ciente. Muito bem. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito da CEMED, a gente tem o nosso Instagram. Sim. A gente está no YouTube, está no Instagram, a gente daqui a pouco também vai estar no TikTok. Isso. E pode procurar a gente, Centro Médico Ed, ou pelo CEMED você também encontra. Queria que você deixasse fala um pouquinho das suas redes sociais, fala um pouquinho de quem é o Renan, então, que a gente falou, mas a gente não falou quem é o Renan. Cara, o Renan é um cara que foi desde muito adolescente, como diria o meu pai querido, que hoje não está mais entre nós aqui, mas está na eternidade. Ele fala que eu sempre fui do cara que deu na parede, né? Não era, você tem um amor ou a dor, eu sempre fui pela dor, né? E nessa cometi aí, mas sem problema nenhum, tive vários aprendizados na vida. Acidentes, como eu falei, virava à noite e não cuidava nada da minha saúde, sempre acima do peso. Cheguei a pesar 143 quilos, tá? Só pra, acho que é importante o pessoal saber também. E brigando com tudo e não me cuidando e sempre levando a vida muitas vezes no automático. Mas o Renan hoje é um empresário que ajuda outros empresários, que achou no coach um estilo de vida também, porque acho que é isso, levado a sério, né? Acho que é uma metodologia muito séria, que transforma vidas, e eu trago isso para a empresa, eu trouxe isso para as equipes que tive o prazer de liderar. Hoje tenho o prazer de trabalhar hoje na CEMED, além de ser mas antes fui paciente, hoje sou amigo, e o Renan é um cara que tem a vida hoje voltada à família, a Deus, aos negócios, e que procura fazer o melhor sempre. Então a corrida hoje para mim é isso, procurar sempre estar melhorando, voltando para o tema corrida, já que esse vídeo é para isso, mas na verdade é para todos. E o que eu tenho hoje a dizer é: sigam a CEMED, sigam o Dr. Daniel Ed. Quem quiser também me seguir é Renan Puccini. O meu Instagram não é muito fácil, né? Mas a gente vai deixar o arroba pessoal. Quem quiser mandar perguntas, saber um pouquinho mais da nossa história, se a gente esqueceu de alguma coisa, saber do processo de emagrecimento como foi, saber um pouquinho mais sobre a medicina regenerativa, da dor, do esporte e de tudo mais que você tem de currículo, que é extenso, a gente está à disposição. Foi um grande prazer estar aqui nesse seu primeiro podcast aqui da CEMED, e vão vir vários outros. Eu agradeço pelo espaço e prazer sempre estar contigo, porque o que você faz é diferente. Obrigado. Eu falo a gente, mas eu fico muito lisonjeado de escutar elogios, a gente não está muito acostumado com isso, mas é isso. Para quem está chegando agora, a CEMED é um projeto de vida, é onde eu consegui agregar um amigo junto comigo, é onde eu consigo praticar a medicina que eu acredito, a medicina que olha no olho, a medicina que é resolutiva, a medicina que devolve a qualidade de vida para quem precisa. E esse espaço do CEMEDcast é para isso, é para trocar com vocês, é para trazer convidados, pessoas que compartilham comigo os mesmos sentimentos, e para trazer informação de qualidade, informação que vai agregar alguma coisa na vida de vocês. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui. Se você chegou até aqui e gostou,
Então, deixa seu like, curta, compartilhe, encaminhe para alguém esse vídeo e vamos divulgar as informações de qualidade, as informações que a ciência traz pra gente. E quem quiser correr com o doutor e for de São Paulo, já está convidado também. Já está convidado. Manda mensagem aqui pra gente, aqui no Instagram da clínica, no Instagram da CEMED, no WhatsApp da gente também, que vai ficar na descrição aqui do nosso podcast. E vem correr com a gente. As empresas que quiserem vir com a gente também podem vir. A gente está aberto aqui para isso, para trazer, para divulgar, enfim, para informar e para entreter. E uma coisa que é importante dizer, e aí em relação a empresas, em relação a quem for correr com a gente, vai viver isso, é o que a gente sempre conversa entre nós. A gente fala uma coisa aqui que é muita verdade, e acho que eu aprendi, acho que eu vou dar crédito já, eu acho que eu aprendi com ele, que para mim o coach dos coaches, que é o Jerônimo Thelmer. Ele falava sempre assim: fale do que você quer viver, não viva do que você quer falar. E acho que isso é muito o que a gente faz aqui. A gente malha 7x7, a gente corre, a gente faz boxe, a gente faz pilates, a gente faz muita coisa, spinning e futevôlei. E essa é a nossa vida. A gente não está querendo inspirar alguém com palavras, exatamente, mas sim com atitudes. Eu acho que esse é um grande diferencial também. Exatamente. E lembra sempre dos 3 M's: medicina, mente e movimento. 3 M's. É isso. Em breve vocês vão saber o que é isso. Valeu, meu amigo. Gente, esse é o Renan, nosso convidado de hoje, da primeira edição do CEMEDcast. Foi um prazerzaço estar aqui com ele e compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história e da história dele. Renan, deixa a sua frase aí, o seu fechamento. Eu só quero agradecer. Eu acho que se eu posso falar alguma coisa é muito obrigado. Só isso. Eu acho que só tenho isso. Agradecer a Deus, a você pelo espaço e por tudo que a gente está construindo juntos. E vamos junto. Obrigado. Temos muito o que fazer. Esteja aqui com a gente. Um grande abraço, fique com Deus e sempre, lembra, sempre que você precisar de ajuda, você pode contar comigo. Na verdade, com a gente. Conta com a gente. Isso aí. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Que não tenha estourado as memórias e que tenha tudo dado certo.